Essa é a primeira aula de uma série sobre ácidos e bases. Para aproveitar melhor essas aulas, você deve ter algum conhecimento anterior sobre ácidos, bases e termodinâmica. Sob o ponto de vista molecular, esse copo de água está cheio de moléculas de água. Elas estão arranjadas de forma bastante empacotada, em uma fase condensada líquida. Essa representação de tubo é mais simples de enxergar as moléculas. No meio dessas moléculas tem um hidrônio, ou H3O+, e um ânion hidroxila. Você consegue achar? Vou ampliar a imagem. E agora? Pronto, eu marquei em amarelo. Você deve imaginar que achar essas espécies em solução deve ser bem complicado. Na água pura, a concentração de hidrônio é 10 a menos 7 mol por litro. E a concentração do ânion hidroxila também é 10 a menos 7 mol por litro, o que resulta em neutralidade de carga. Então, a autoionização da água é descrita por essa constante de equilíbrio Kw, que é aproximadamente 10 elevado a menos 14 a 25 graus Celsius em uma atmosfera. Um químico dinamarquês chamado Sorensen facilitou nossa vida definindo que valores de concentração e constantes de equilíbrio que eles poderiam ser expressos como logaritmo negativo e criou com isso o conceito de pH. pH é o logaritmo negativo da concentração de hidrônio, ou H+, se você preferir. O pOH é o logaritmo negativo da concentração do ânion hidroxila. E o pKw é o logaritmo negativo do valor de Kw, ou seja, 14 a 25 graus Celsius em uma atmosfera. Essa tabela mostra que a água pura, que é neutra, tem as concentrações de hidrônio e hidroxila iguais a 10 a menos 7. E, portanto, esse produto é a constante de autoionização da água, ou seja, 10 a menos 14. Mas se a concentração de hidrônio for 0,1 mol por litro, por exemplo, a concentração do ânion hidroxila tem que ser 10 a menos 13 mol por litro, para que o produto das concentrações seja a constante de autoionização. Isso fica mais simples de calcular quando nós usamos a escala logarítmica negativa. A soma do pH e do pOH deve ser sempre 14. A consequência disso é que em meio ácido a concentração de hidrônio é maior do que a de hidroxila, e em meio básico, também chamado de alcalino, a concentração do ânion hidroxila é maior do que a de hidrônio. O pH pode ser alto ou baixo, e o meio pode ser ácido, neutro ou básico. Não misture esses conceitos. Então vamos analisar a reação entre a água e o ácido clorídrico. Observem que há um dipolo na água e um dipolo no ácido clorídrico. O par de elétrons do oxigênio da água ataca o próton do ácido clorídrico e o par de elétrons da ligação sigma entre o H e o Cl se desloca para o cloro, formando hidrônio e cloreto. Se só existe H+ e Cl- em solução aquosa, isso implica que esse processo é muito mais favorável sob o ponto de vista energético do que o cloreto abstraindo o próton do hidrônio formando água e ácido clorídrico. Como a gente poderia provar que o equilíbrio dessa reação está deslocado para a direita? Determinando a constante de equilíbrio. A 25 graus Celsius, o valor da literatura para a constante de equilíbrio de dissociação ácida do HCl está entre 10 elevado a 5,9 e 10 elevado a 7. As referências desses valores estão na descrição desse vídeo. Além disso, se você quiser fazer um exercício, tenta calcular os números de oxidação dos átomos que compõem as espécies químicas envolvidas nessa reação. Você vai perceber que os átomos não têm o seu número de oxidação mudando quando eles são convertidos do reagente para o produto. Os números de oxidação são os mesmos, o que indica que essa não é uma reação de óxido-redução. Sob o ponto de vista formal, nessa reação a água é a base e o ácido clorídrico é o ácido. Os produtos são o hidrônio, que é o ácido conjugado da água, e o cloreto, que é a base conjugada do ácido clorídrico. Percebam que o ácido clorídrico tem uma constante de dissociação ácida igual a 10 a sétima, e que o Ka do hidrônio é 55,6. Isso significa que o hidrônio é um ácido mais fraco do que o ácido clorídrico, e, portanto, que o equilíbrio está deslocado para a direita. Usando o pKa, você conclui que como o pKa do hidrônio é maior do que o do ácido clorídrico, ou seja, menos 1,74 versus menos 7,
Estamos formando um ácido mais fraco na reação. Aqui é importante dizer que quando o pKa do hidrônio é apresentado como menos 1,74 e o pKa da água é apresentado como 15,74, a gente está calculando essas constantes a partir das concentrações e não do coeficiente de atividade das espécies. Quando o formalismo termodinâmico é usado, o pKa do hidrônio é 0 e da água é 14. Nessas aulas, nós vamos usar os valores obtidos das concentrações, que são amplamente usados na química orgânica e são importantes para inferir reatividade. Se você quiser entender isso um pouquinho mais profundamente, tem os links para essas duas referências aqui na descrição desse vídeo. Então, se eu for titular o HCl com uma base forte, eu já começo com HCl totalmente ionizado em solução, mesmo em pH 0. Quer ver? Imagine que você tem 20 ml de uma solução de HCl em água. Esse HCl está 0,01 mol por litro. Você resolveu titular essa solução com uma base forte, por exemplo, NaOH. Nesse exemplo, nós não estamos usando um indicador, nós estamos medindo o pH por meio de um pHmetro. Em uma titulação de verdade, a concentração do ácido seria desconhecida. Mas para facilitar as coisas e evitar qualquer conta, imagine que o nosso titulante, que é a base, também está em uma concentração de 0,01 mol por litro. Qual volume de base é necessário para atingir o ponto de equivalência? Bom, 20 ml, claro. Adicionando 20 ml de base forte, 0,01 mol por litro, a 20 ml de ácido forte, 0,01 mol por litro, nós atingimos o ponto de equivalência dessa titulação. Se você continuar adicionando base, o pH continua subindo, porque a solução se torna cada vez mais básica. Ver isso fica bem fácil se você usar o CurtPlot, um programa criado pelo professor Ivano Gutz, aqui do IQUSP, cujo link está na descrição do vídeo. Vamos comparar o comportamento do HCl com o ácido acético. A constante de dissociação ácida do ácido acético é 1,74 10 a menos 5 a 25 graus, enquanto a constante de dissociação ácida do hidrônio do lado direito é 55,6. Isso significa que nessa reação o equilíbrio está deslocado para a esquerda. Os pKa's do ácido acético e do hidrônio mostram a mesma coisa. O ácido acético tem pKa 4,76, que é maior do que o menos 1,74 do hidrônio. Fazer um ácido mais forte não é um processo energeticamente favorável. A baixa ionização classifica o ácido acético como um ácido fraco. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa análise. Uma variação de uma unidade de pKa dos ácidos em uma reação, ou seja, uma mudança de 10 na constante de dissociação ácida, equivale a uma energia de 5,69 kJ por mol a 25 graus. Isso significa que se você pegar o 4,76 do ácido acético e subtrair o menos 1,74 do hidrônio, isso dá um valor positivo de 6,5, que multiplicando pelos 5,69 dá 37 kJ/mol positivos. Com isso, nós estamos considerando a energia necessária para o ácido acético virar acetato e a energia necessária para a água virar hidrônio. Essa conta implica que a ionização do ácido acético em água não é espontânea, o que significa que a concentração de produto é menor do que a de reagente. Essa medida da variação das energias de Gibbs permite que a gente analise os resultados considerando variações de entalpia e entropia. Se você quiser entender um pouquinho melhor essa relação entre a variação da energia de Gibbs e a diferença dos valores de pKa dos ácidos, dá uma olhadinha no capítulo 8 do livro de bioquímica do Strayer. Para o ácido clorídrico, por outro lado, a mesma conta, menos 7 menos 1,74, dá um valor de ΔPKa de 5,26 negativo, o que equivale a uma energia de menos 30 kJ por mol e indica que esse processo é espontâneo. Isso explica por que a conversão de um ácido mais forte em um ácido mais fraco é favorável energeticamente. Agora, veja que interessante esse método.
Se você substituir a água por hidróxido de sódio como base em uma reação com o ácido acético, ao invés de formar hidrônio, que a gente produzia na reação com a água, você forma água, que é um ácido muito fraco. Então, fazendo a conta, 4,76 menos 15,74, a gente percebe que o processo é espontâneo e a energia diminui em 62 kJ por mol. Isso quer dizer que quando NaOH é usado como base, ele pode desprotonar o ácido acético completamente. Vamos ver isso usando uma curva de titulação. Novamente, nós temos 20 ml de uma solução de ácido acético, 0,01 mol por litro, que nós vamos titular com NaOH também 0,01 mol por litro. Nós sabemos que eu preciso de 20 ml para atingir o ponto de equivalência, certo? Agora, perceba que se eu aumentar a concentração do ácido para 0,1 mol por litro e da base para 0,1 mol por litro, os pontos de equivalência também são atingidos com 20 ml de titulante. Entender isso é a chave para saber calcular as concentrações desconhecidas de ácidos e bases usando titulação. Mas compara as curvas de titulação do ácido clorídrico e do ácido acético. Perceba que existe uma inflexão do ácido acético entre o pH 3 e 7, que não aparece na curva do ácido clorídrico. Além disso, parece haver uma mudança no ponto de equivalência. Essa mudança é o que a gente deve considerar para escolher o indicador certo para uma titulação que não usa um medidor de pH. O ponto de viragem do indicador, ou seja, o pH no qual ele muda de cor, tem que ser próximo ao ponto de equivalência do ácido ou da base que você está titulando. Então, de todas essas opções de indicador, os indicadores mais adequados para titular o ácido clorídrico, que tem ponto de equivalência em pH 7, é o azul de bromotimol, cuja viragem acontece entre pH 6 e 7,6. Para o ácido acético, cujo ponto de equivalência é atingido em pH 8,7, a fenolftaleína é o indicador mais adequado, por conta da sua viragem de incolor a rosa em pH entre 8,2 e 10. Você pode se perguntar, por que o ácido acético tem um ponto de equivalência 8,7 e o ácido clorídrico tem um ponto de equivalência em 7? O ácido acético é um ácido fraco, que faz uma base forte, enquanto o ácido clorídrico é um ácido forte, que faz uma base fraca. Os ácidos fracos têm ponto de equivalência mais altos que 7. Vamos analisar o efeito do pH sobre a concentração de ácido acético. À medida em que o pH vai subindo com a adição de base, a concentração de ácido vai caindo e a concentração da base conjugada vai aumentando. Em pH igual a 4,76, a concentração de ácido acético e da sua base conjugada, que é o acetato, é a mesma. Então, esse pH no qual a concentração do ácido e da base conjugada são as mesmas, indica o pKa do ácido, e é uma medida intrínseca de acidez. Dá para a gente analisar toda essa situação usando a equação de Henderson-Hasselbalch. Quando a concentração de ácido e de base são iguais, esse termo tende a zero e o pH se iguala ao pKa. Uma consequência dessa observação é que se o pH for maior do que 4,76, você tem mais base conjugada em solução do que ácido. Se o pH for igual a 4,76, você tem a mesma concentração de ácido e de base conjugada. E se o pH for menor do que 4,76, você tem uma maior concentração de ácido do que de base. Existe muita confusão nesse ponto quando a gente estuda pKa. Você deve pensar na espécie de interesse, que nesse caso é o ácido acético, e não no hidrônio e no ânion hidroxila em solução. Se o meio for fortemente ácido, o ácido acético está protonado e é necessária base para formar o íon acetato. Se o meio for fortemente básico, a base desprotonou o ácido acético, que se encontra na forma de acetato. Nessa curva de titulação, a inflexão na parte inicial da curva indica o pKa, que pode ser calculado derivando a curva. Percebam que nessa região uma variação muito grande no volume de titulante, ou seja, de base forte, causa uma variação muito pequena no pH. Isso ocorre porque ácidos fracos tendem a formar sistemas tamponados, que a gente não vai discutir nessa aula. Então, para fechar essa aula,
pK do ácido clorídrico é menos 7 e do ácido acético é 4,76, o que significa que o HCl é um ácido muito mais forte. Você pode imaginar que seria necessário um pH de menos 7 para ter uma concentração de HCl igual à concentração de Cl- em solução, o que não é possível em água, e implica que mesmo em pH 0, o HCl está totalmente ionizado. Agora, o ácido acético em água, quando o pH é 4,76, tem uma concentração igual de ácido acético e acetato em solução. Valores negativos de pH eles existem. Você pode explorar esse tópico lendo esse artigo aqui. Mas valores extremos de pKa como menos 7 ou 35, eles são obtidos por extrapolação ou empregando cálculos teóricos. Eu espero que você tenha entendido o conceito de pH e pKa, e na próxima aula nós vamos explorar as implicações desses conceitos.